Neste vídeo, vamos estudar a consistência em sistemas distribuídos. Na literatura, são encontradas vários modelos de consistência para sistemas distribuídos e sistemas replicados. Na verdade, esses modelos de consistência eles serão modelos considerados intermediários, pois eles vão residir entre um extremo, que é a consistência forte, e um outro extremo, que é a consistência eventual. Por exemplo, pode-se definir um modelo onde os clientes em operações de leitura garantidamente não verão dados mais do que 5 minutos desatualizados. Na verdade, a consistência ela está relacionada a uma tríade de trade-off, onde justamente a consistência vai interagir com a disponibilidade e com a performance. Por exemplo, para manter uma consistência forte, nós podemos utilizar mecanismos como o two-phase commit, que justamente em caso de falha pode deixar o sistema inoperante, inacessível, sem progredir. E também a questão da performance, dado que a quantidade de mensagem necessária para efetivar o two-phase commit. Nesse contexto, algumas questões podem surgir, como por exemplo, os diferentes tipos de consistência, eles são realmente úteis na prática? Pensando do ponto de vista dos desenvolvedores de aplicações para sistemas distribuídos, eles podem justamente lidar com uma consistência eventual e devemos então prover algum outro tipo de consistência maior do que consistência eventual? Bem, seguindo, vamos começar a analisar o linearizability, que como nós vimos, é justamente a consistência forte. Qual é a ideia da consistência forte? É fazer com que o sistema ele se comporte para o cliente como se houvesse uma única cópia dos dados, ou seja, não há réplicas. E todas as operações que forem executadas, elas serão atômicas. Em outras palavras, o cliente ele vai ter a ilusão de que há uma única cópia dos seus dados. Mas, na verdade, por todos os motivos que nós vimos, aquele dado do cliente ele vai estar replicado. E então, nesse contexto, assim que um cliente ele completar uma operação de write, todos os clientes que estiverem lendo daquele banco de dados, eles devem ver justamente o valor que foi recentemente escrito. A consistência forte, ela é, na verdade, uma garantia do quão recente é o dado. Então, uma operação de leitura garantidamente vai retornar o último valor escrito, ou seja, o valor mais atual. Vamos então ver um exemplo de um sistema que não é claramente linearizable. Justamente aqui nós temos um árbitro que ele vai inserir no banco de dados o placar da final da Copa do Mundo entre a Argentina e a Alemanha. Então aqui nós estamos inserindo que Alemanha 1, Argentina 0. E essa insert, essa escrita foi direcionada para o líder, que por sua vez ele mantém uma replicação assíncrona. Imediatamente ele envia o acknowledgement para o cliente e então começa a propagar as informações para suas réplicas. Repare que Alice, ao ler do follower 1, que já recebeu a operação de insert, justamente ela vai ver o placar atualizado. Então ela vai poder concluir que a Alemanha foi a vencedora da Copa do Mundo. Porém, Bob, por ler do follower 2, que até o momento da solicitação de leitura não recebeu a operação de escrita do líder, ele não verá o placar final. Então, dessa forma, ele vai concluir erroneamente que o jogo ainda não finalizou. Dessa forma, nós temos um sistema que claramente não é linearizable. Bem, se uma requisição de leitura ela ocorre concorrentemente com a requisição de escrita, pode acontecer de retornar ou o valor antigo ou um valor novo. Vamos ver o cenário ilustrado na figura abaixo, onde o cliente A ele executa uma operação de leitura e obtém como valor 0. Porém, o cliente C ele iniciou uma operação de escrita do valor 1.
E o que acontece então com o cliente B ao realizar uma operação de escrita, que justamente vai se sobrepor com a operação de escrita do cliente C? Ao ler o dado X, o cliente B ele poderá ler ou o valor 0 ou o valor 1. O cliente A também, nesse momento, ele também pode retornar, ler ou o valor 0 ou o valor 1. Da mesma forma, o cliente B também, ele vai novamente na segunda operação de leitura, ele pode ler tanto o valor 0 quanto o valor 1. Por fim, o cliente A, justamente pela sua última operação de leitura, não se sobrepor com a operação de escrita do cliente C, ele garantidamente vai ler o valor 1. Então podemos ver que esse cenário não é justamente o que se espera do conceito de uma única cópia dos dados. Então, claramente, esse sistema ele precisa de algum requisito adicional para prover um sistema linearizable. Então, justamente, o que acontece é que, depois que uma operação de leitura ela tiver retornado o valor recente, todas as operações de leitura devem retornar o valor recente. Por exemplo, o cliente A, na primeira operação de leitura, ler o valor 0. O cliente B, na primeira operação de leitura, ele lê o valor 0 também. O cliente C vai ter uma operação de write que vai se sobrepor com 3 operações de leitura, 2 do cliente B e 1 do cliente A. Mas observe que a segunda operação de leitura do cliente A retorna o valor 1. Então, o sistema deve garantir que a segunda operação de leitura do cliente B também lerá o valor mais recente, dando então o conceito de que a impressão de que há uma única cópia dos dados. Bem, nós temos um efeito da operação de escrita que deve se tornar visível para todos os leitores, para todos os clientes que justamente realizam a operação de leitura, exatamente em algum ponto entre o início e o término da operação de escrita. Então, na verdade, nenhum cliente deve observar estados de transição ou justamente efeitos colaterais de operações de escrita parciais ou incompletas. Vamos ver então um cenário ilustrado na figura abaixo, onde o processo 1 realiza a operação de escrita do valor 1 no objeto X e o processo 2 realiza a operação de escrita do valor 2 no objeto X. Nesse cenário, a primeira operação de read pode justamente retornar valores como o valor vazio, que inicialmente o objeto X não tinha nenhum valor configurado, ou o valor 1 ou um valor 2. Observe que, a partir de um determinado instante de tempo, no passo B, aquele valor vai poder ser retornado 1 ou 2, justamente pelo fato de que a operação 1 já começou o processo. E, por fim, na parte C, só pode então retornar o valor 2, pois justamente a operação do processo 2 já finalizou. Então, dessa forma, surge um conceito chamado point de linearization, onde justamente, como ilustrado na figura abaixo, a partir daquele ponto no instante de tempo, justamente qualquer operação de leitura deve retornar o valor que está sendo escrito por meio daquela operação. Então, dessa forma, as operações elas não devem ser instantâneas. Na verdade, nenhuma operação é instantânea. Toda operação ela vai demorar um instante de tempo. Por exemplo, ao realizar um processo de escrita na memória do nosso computador, vai ter um tempo ínfimo, talvez na casa de nanosegundos, justamente para a operação ser executada pelo processador e percorrer os barramentos de memória, levando o dado do registrador ou de uma determinada posição de memória para outra. Então, continuando, os efeitos de uma operação de escrita ela vai se tornar visível a partir de um ponto de um instante de tempo, que era denominado point linearization. Então, passado o ponto de linearização em relação à operação de escrita, todo o processo verá justamente o valor que foi escrito por aquela operação ou então por uma operação posterior àquela anterior. Aproveito a oportunidade para diferenciar
o conceito de linearizability para serializability. Linearizability é uma garantia de quão recente é o dado em relação às operações de escrita e leitura quanto a um registrador. Serializability é justamente um conceito que nós vimos em transação, que justamente garante que executar um conjunto de transações concorrentemente possui o mesmo efeito que se aquele mesmo conjunto de transação fosse realizado, operado em uma ordem serial. Alguma ordem serial vale ressaltar. Então, um banco de dados ele pode prover tanto serializability, relacionado à transação, quanto linearizability. E então, essa combinação ela vai ser conhecida na literatura como strict serializability ou strong one-copy serializability. Então, podemos ver algumas aplicações do conceito de linearizability. Ela pode ser útil justamente para garantir algumas restrições ou unicidade. Por exemplo, unicidade em um banco de dados. Exemplo, um nome de usuário ou um e-mail, um endereço de e-mail. Suponha que você queira fazer um e-mail no Gmail, então como garantir que o seu e-mail que você está fazendo o registro é único? Suponha um cenário onde um usuário no Brasil e um usuário na Austrália tentam criar um novo e-mail com o mesmo login. E, além disso, nós podemos garantir algumas restrições, como, por exemplo, garantir que o saldo de uma conta nunca fique negativo, não vender mais itens do que a quantidade presente no depósito e impedir que duas pessoas justamente comprem o mesmo assento em um voo. São alguns cenários onde o conceito de linearizability é bastante útil. Vamos então ver um problema que pode surgir em um sistema caso não seja linearizable. Então aqui nós temos um pequeno sistema onde um cliente ele vai fazer um upload de uma imagem justamente para redimensionar aquelas fotos para uma resolução menor. Então o que acontece é que o servidor web vai receber aquela foto e vai, como segundo passo, armazenar aquele dado em um banco de dados. Esse banco de dados, por sua vez, ele justamente vai replicar aquela foto recebida entre os vários nós do sistema. E após o líder enviar a resposta para o servidor web, vai então ser colocada uma mensagem numa fila de mensagens para justamente determinar qual serviço deve ser feito, como por exemplo, a foto X deve ser redimensionada para uma dimensão específica. E então, no passo 4, essa mensagem vai ser entregue para o módulo, o nó, o componente que vai justamente redimensionar essa imagem. Acontece que o passo 5 pode surgir um problema caso o sistema não seja linearizable. Como assim? Suponha que o módulo de redimensionamento, ao realizar a operação de leitura, ele não encontre, por exemplo, a foto, pois leu de uma réplica defasada, ou então ele encontre uma foto antiga. Então, dessa forma, nós temos uma condição de corrida, onde justamente o processo de redimensionamento no sentido de a mensagem ingressar na fila de mensagens e chegar até o módulo de redimensionamento pode ser mais rápido do que o tempo que levaria para o sistema de banco de dados replicar. E a depender de qual réplica, de qual nó do sistema distribuído o módulo de redimensionamento realizar a leitura da foto, podemos ter um resultado equivocado. Então, nesse contexto, que justamente ilustra dependências temporais entre canais, o conceito de linearizability é bastante útil. Muito obrigado!